Oi, pessoal! Agora é hora de aprender a argumentar para poder construir então a mensagem principal da palestra de vocês. Argumentar é importante não só no contexto de palestras, mas especialmente agora na era do pós-verdade também. O que vocês mais veem por aí hoje em dia são maus argumentos. Dessa maneira eu quero ensinar para vocês nessa aula como é que são as três principais bases lógicas da construção de argumentos na ciência que nós fazemos no dia a dia. Lembrando então que eu recomendo que a palestra de vocês seja como uma história. Vocês estão conversando com o público, precisam então de um argumento, um roteiro e uma moral da história. Vamos focar agora no argumento dessa história. Existem três principais formas de raciocínio lógico que nós usamos todo dia na ciência: a dedução, a abdução e a indução. Eu vou começar falando para vocês sobre a mais simples delas, a indução. O que é indução? Vamos pensar, por exemplo, no bom e velho argumento do cisne negro. Imagina que eu saí a campo e observei vários cisnes brancos. Aí eu chego à conclusão que todos os cisnes provavelmente são brancos. Notem aqui que eu não tenho certeza que todos são brancos, por isso a palavra provavelmente. Posso dar um outro exemplo para vocês. Vamos partir então da premissa que todas as formas de vida na Terra precisam de água. A gente até conhece organismos que não precisam de oxigênio, só que de água todo mundo precisa. Eu posso então tirar a conclusão que se nós encontrarmos uma forma de vida em outro planeta, ela provavelmente também vai depender de água. Afinal de contas, toda a vida que a gente só conhece vida na Terra, depende. Notem de novo a palavra provavelmente, porque eu não tenho certeza se essa conclusão realmente é verdadeira. Qual a forma então de um argumento indutivo? Eu posso dizer que a ave da espécie 1 tem penas, a ave da espécie 2 tem penas, a ave da espécie 3 tem penas e a ave da espécie N tem penas, generalizando o argumento. Logo, minha conclusão é que toda ave tem penas. Ou seja, eu fiz uma série de observações e a partir desses casos particulares eu teci uma generalização que propõe ser válida para todo o meu universo de interesse. Só que esse é um tipo de argumento bem frágil. Não dá para a gente dizer com certeza que a conclusão se sustenta. É o contrário do que a gente observa, por exemplo, numa dedução, o tipo de argumento mais forte que a gente tem. Vamos pensar na lei do silogismo. Eu vou propor então que toda ave tem penas. Em segundo lugar, eu proponho que pinguins são aves. Qual é a conclusão lógica que a gente tem que tirar disso? Que pinguins têm penas. Vamos examinar então a forma de um silogismo. Eu disse para vocês que toda ave tem penas, que pinguins são aves e, portanto, pinguins têm penas. Repare então aqui no elemento A, no elemento B, no elemento C e de novo no elemento A do meu argumento. E eu resgato na conclusão C e B. Ou seja, eu lanço uma premissa maior, que A é igual a B, depois lanço uma premissa menor de que C é igual a A, e eu necessariamente tenho que concluir que C é igual a B. Eu posso representar isso como conjuntos também. Por exemplo, imagine um grande conjunto de todos os animais que têm penas. Aí, eu digo que as aves são um subconjunto dentro do conjunto dos animais que têm penas. Se eu disser para vocês que pinguins são um elemento dentro do conjunto das aves, necessariamente, então, quer dizer que pinguins têm penas. Percebam que, num silogismo, se as minhas premissas, a maior e a menor, forem verdadeiras, necessariamente a conclusão tem que ser verdadeira. Guardem isso em mente. Existem outras formas de dedução.
por exemplo, o desapego, também conhecido como modus ponens. Vamos pegar um exemplo de sala de aula. Suponha, por exemplo, que para ser aprovado, um aluno tem que tirar entre notas 70 e 100. Aí um aluno hipotético chamado Epaminondas tirou 80. Qual a conclusão que você tira disso? Que o Epaminondas está aprovado. Como é que é a forma, então, de um argumento de desapego? Eu boto essa condição. 70 a 100 na nota leva à aprovação. O Epaminondas tirou 80. A conclusão necessária, dadas essas premissas, é que o Epaminondas está aprovado. Ou seja, eu crio essa condição com uma hipótese e uma conclusão, P e Q. Aí eu digo que, dada uma observação que atende a minha hipótese P, necessariamente a conclusão é Q. Isso, então, é um argumento dedutivo do tipo desapego. Assim como no caso do silogismo, se as premissas forem verdadeiras, então necessariamente a conclusão é verdadeira. Por exemplo, eu poderia descobrir depois que, no fundo, eu dei uma nota errada para o Epaminondas, ele não tirou 80, ele tirou 60. Aí, automaticamente, a hipótese muda e a conclusão muda. E existe ainda uma terceira forma de deduzir, que é a lei da contraposição, ou modus tollens. Todo mundo sabe que se estiver chovendo, há nuvens no céu. Não tem chuva sem nuvem. Aí, se eu chegar um dia e observar que não há nuvens no céu, necessariamente eu concluo que não está chovendo. Eu fiz uma dedução, mas pelo negativo nesse caso. Como é que é a forma, então, de uma contraposição? Eu digo que se está chovendo, tem que haver nuvens. Se não há nuvens, e aí reparem aí num símbolo de negação que a gente usa em lógica, eu digo que não está chovendo. Ou seja, dada de novo uma condição de uma hipótese e uma conclusão, se eu digo que a minha observação não atende à hipótese, então eu não tiro aquela conclusão, eu tiro o negativo daquela conclusão. A gente viu então que dá para deduzir de forma silógica, com um silogismo, que nem no exemplo do pinguim, das aves e das penas. Dá para fazer um desapego e dá para fazer uma contraposição também. E existe ainda uma terceira forma de argumento lógico, que é o argumento abdutivo. Vamos então pensar em exemplos de abdução. E aí é bom deixar claro que eu não estou falando de abdução por alienígenas ou coisa do tipo. É abdução no contexto de lógica. Suponha que em uma dada população todos os peixes sejam azulados. Aí eu vou lá, estou pescando a esmo e peguei um peixe que é azulado. Aí eu tiro a conclusão que provavelmente o peixe veio dessa minha população hipotética. Vamos pensar em uma abdução um pouco mais complexa agora. Suponha que as colônias de abelhas da minha fazenda de apicultura morreram todas. Aí eu tenho uma informação da literatura que diz que agrotóxicos fazem mal a abelhas. E eu consigo, não da literatura, mas através de fofocas na região, a informação de que o meu vizinho usa agrotóxicos nas plantações dele. Aí eu tiro a conclusão, então, que provavelmente os agrotóxicos do meu vizinho fizeram mal para as minhas abelhas. Notem que eu não tenho certeza absoluta dessa conclusão. Por isso, de novo, eu usei a palavra provavelmente. Ela parece ser uma boa explicação, uma explicação provável, dadas as evidências que eu tenho em mão e a maneira como eu amarrei essas evidências. Como é que é então a forma de uma abdução? Eu digo que uma dada observação decorre da explicação e da teoria, e digo que a explicação é consistente com a teoria. Logo, eu aceito a explicação como válida para aquela observação. Se a explicação é consistente com a teoria, então eu aceito a explicação para aquela observação. Ressaltando então que a explicação tem que ser coerente com a teoria, usando o princípio da parcimônia.
Ou seja, se eu estou tentando tirar a melhor explicação possível dentre as prováveis, e eu não tenho nenhuma outra evidência que me ajude a fazer um ranking de probabilidade das explicações, eu sempre começo tentando trabalhar com a mais simples de todas, ou seja, aquela explicação, dentre as que eu tenho em mãos, que envolve o menor número de elementos. Isso nos leva então a uma pergunta filosófica das mais profundas que existem. O que é a verdade? Não é fácil responder isso e, do ponto de vista filosófico, não dá para responder de forma direta. Você precisa condicionar essa resposta. Tudo parte de algum argumento, que é um conjunto de afirmações, cada uma delas verdadeira ou falsa. O meu argumento, então, pode ser dedutivo no caso em que a conclusão vem das premissas e necessariamente é verdadeira. Sendo ele dedutivo, ele pode ser válido ou inválido. Aí, se o meu argumento for válido, dadas as premissas e a forma como eu amarrei as premissas, ele pode estar correto ou incorreto. Se eu tiver amarrado errado minhas premissas, ele, além de inválido, é necessariamente incorreto. Quando é que um argumento dedutivo válido pode ser incorreto, então? Quando alguma das premissas não é verdadeira, ou seja, a forma está correta, mas eu estou partindo de uma informação falsa, de uma fake news para construir a minha conclusão. Aí, o argumento até pode ser válido do ponto de vista lógico, mas ele é incorreto. Por outro lado, se eu estiver trabalhando com um argumento indutivo, a conclusão também vem das premissas, só que ela vai ter uma probabilidade de ser verdadeira, ela não necessariamente é verdadeira. E aí um argumento indutivo pode ser forte ou fraco. Dentre aqueles que são fortes, ele pode ser convincente ou não convincente, dependendo de como eu concatenei as minhas ideias. E se ele for fraco, certamente ele é um argumento indutivo não convincente. No caso dos argumentos abdutivos, a gente fica aí no meio termo entre o dedutivo e o indutivo, e a gente pode dizer então que a gente tenta fazer um argumento abdutivo da forma mais convincente quanto possível. Importante vocês guardarem então dessa aula que a filosofia nos emprestou ferramentas de pensamento que são fundamentais para fazer ciência. Não é à toa que a gente diz que a filosofia é a mãe da ciência. E no dia a dia da pesquisa científica, nós usamos principalmente abdução, dedução e indução. Mas vale lembrar que existem outras formas de raciocínio lógico que a gente não usa com tanta frequência. Além disso, um argumento é feito de premissas, conclusões e forma. Na dedução, se a forma das premissas está válida, a conclusão necessariamente é verdadeira. Já na abdução e na indução, a conclusão não necessariamente é verdadeira. A gente tenta chegar numa conclusão provável, mas a gente nunca tem certeza sobre ela, mesmo se as premissas forem verdadeiras. Porque a gente não consegue amarrar uma história completa.